Medeiros, ele é advogado, e dando continuidade à pauta jurídica, é uma parceria da OAB com o portal de notícias Sentido Horário. Hoje vamos discutir, aliás, vamos ter uma aula aqui praticamente sobre o novo Código de Processo Civil aqui com o Dr. Marcelo Medeiros. Então com vocês, o Dr. Marcelo. Boa tarde, José. Tudo bem? O prazer é meu. Já deu uma aula, vamos bater um papo aqui sobre o novo CPC para esclarecer eventual dúvida, a importância do Instituto, dessa nova regulamentação que nós temos. E é um prazer poder estar falando aqui para o portal, em nome da OAB, uma parceria aqui com a Ordem dos Advogados, cumprimentar o Dr. Rodrigo Lemos Arteiro pela iniciativa de fazer essa parceria com o portal. E estou à disposição para esclarecer aqui possíveis considerações, dúvidas, o que vocês precisarem saber dentro da minha limitação de contribuição. Correto. A gente gostaria de saber que o senhor relatasse o que mudou no novo Código de Processo Civil. Quais foram essas mudanças, o que contribui, se dificulta, se facilita. Então, uma linguagem, vamos dizer, seria um pouco assim, para advogado, mas também para o leigo, porque todo mundo quer saber um pouquinho uma linguagem bem informal de o que isso beneficia ou atrapalha alguém. A pergunta é até oportuna. Quando surgiu esse novo Código de Processo Civil, havia muitas críticas se era necessário ou não fazer um novo Código de Processo Civil e não reformas pontuais. Isso ficou muito bem definido nas explicações, nas posições de motivo do Luiz Fux, que foi... Esse novo Código Civil partiu de uma iniciativa do presidente do Senado, à época o José Sarney. Então ele nomeou o ministro Luiz Fux, na época ministro já do STJ, para encabeçar uma comissão de juristas visando elaborar um novo Código de Processo Civil. Esse novo Código de Processo Civil ele é influenciado, ele não nasceu da cabeça do Sarney nem da cabeça do Fux. Esse novo Código de Processo Civil é uma consequência da reforma do Poder Judiciário. Em 2004 veio a emenda constitucional número 45 e acrescentou lá entre as garantias fundamentais da Constituição Federal que o jurisdicionado tem direito a uma prestação jurisdicional célere, em tempo razoável. E daí surgiram várias, desde a década de 90 já haviam várias micro-reformas, então surgiu essa necessidade de desformalizar um pouco o processo civil, para que o processo civil passasse a figurar como o que ele de fato é, instrumento do direito material, que o processo não inviabilizasse a prestação da tutela jurisdicional. E a partir daí o ministro Fux, com a relatoria, com o auxílio da professora Tereza Arruda Alvim e vários outros juristas que encabeçaram essa primeira comissão para a elaboração do anteprojeto, buscaram 3 linhas mestras. Eles visavam a eliminar formalidades desnecessárias no processo civil, como de fato aconteceu. Tem um exemplo, a ação declaratória incidental. Eu acho que pouquíssimos advogados conheceram na prática uma ação declaratória, ou viram na prática uma ação declaratória incidental. E é uma formalidade excessiva simplesmente para se reconhecer a coisa julgada numa questão prejudicial. Isso foi resolvido no novo Código, acabou a necessidade de ação declaratória incidental, mantiveram-se os requisitos para se assegurar um contraditório prévio e efetivo à questão prejudicial para que ela passe a fazer coisa julgada, entre vários outros institutos. Só um exemplo, então, eles partiram de 3 linhas mestras. Desburocratizar o processo civil, para que ele de fato seja instrumento do direito material e não um fim em si, para que o instrumento não fique maior do que o próprio direito a qual ele visa tutelar. Garantir acesso à justiça não só no sentido da gratuidade da justiça para os necessitados, isso a Constituição faz muito bem, a Lei 1060 de 1950 também resguardada, isso não era problema na época da elaboração do novo CPC, mas garantiu acesso à justiça na visão da representatividade das demandas de massa, das demandas coletivas. Esse é um grande gargalo que assola o nosso judiciário e que precisa ser resolvido. Então o ministro Luiz Fux, ele partiu de uma concepção, está na exposição de motivos também, ele partiu de uma ideia que ele pegou do direito alemão, o Musterverfahren, que é o mercado de capitais alemão, e instaurou procedimentos de causa piloto, não só no STJ, no STF, que já tinham
recursos repetitivos, mas ampliou o alcance e atribuiu força vinculante a esses repetitivos que já existiam, e instaurou também incidência de resolução de demandas repetitivas nos tribunais de segunda instância, visando aqui, conforme fosse definida uma tese jurídica, essa tese se aplicasse para aquela multiplicidade de casos que estavam postos lá à apreciação para julgamento. E para você ter uma ideia, tem um levantamento do CNJ de 2011, essa exposição de motivos começa em 2010 do ministro Fux, a comissão foi formada em 2009, o Sarnil de 180 dias, 6 meses, e dentro desses 180 dias tinha férias forense, tinha recesso, então eles trabalharam muito rapidamente, tinha muita gente boa nessa comissão. E tem um levantamento do CNJ de 2011 que ele faz uma pesquisa de que dos 100 maiores litigantes do Brasil, 95% das ações concentram 3 grupos de litigantes: poder público, empresa de telefonia e banco. Então, e as demandas desses grandes litigantes são corriqueiramente as mesmas. Vai discutir uma taxa, vai discutir uma correção de caderneta de poupança, juros inflacionários. Então são teses jurídicas que, se resolver numa vez, por exemplo, o STJ não precisa julgar 60 mil vezes se a assinatura de tarifa básica de telefonia fixa é lista ou ilícita. Ele definindo uma única vez, resolve-se lá 670 mil demandas por atacado. Então o novo código, ele é um novo código, ele não é simplesmente um remendo do código anterior. Aos críticos de que não seria necessário um novo código, o código anterior passou por 63 micro-reformas, até 2009, o código 73, e da década de 90 em diante eram constantes as micro-reformas, foram 63 micro-reformas, então já era um código retalhado com várias particularidades. Então, visou-se a desburocratização do processo, retirar, extirpar, simplificar formalidades excessivas. Buscou-se uma representatividade maior na resolução desses conflitos de massa, dessa massificação. Nós tivemos, depois da redemocratização do país, com a Constituição de 88, um número elevadíssimo de demandas judiciais, sobretudo na seara civil. Você tem uma ideia, em 88, o ano que entrou em vigência, no fim do ano, a Constituição Federal, o STJ recebeu pouco mais de 6 mil processos. Em 2015, tem um levantamento que ele recebeu mais de 332 mil processos de recurso. Então, é uma onda de demanda de litigiosidade civil. E também essa comissão do anteprojeto buscou a questão de uma maior participação do juiz e das partes no procedimento. Como hoje nós temos uma previsão de negociação sobre o processo, uma cláusula geral de negociação sobre o processo. Isso é muito necessário. Nós temos um exemplo prático. Pode? Não, nós temos um exemplo prático disso. O juiz tem que ter instrumentos de gestão processual de acordo com a demanda que ele tem para julgar. Há anos atrás, por exemplo, um juiz do Rio Grande do Sul, quando estava próximo ao prazo prescricional de uma ação de expurgos inflacionários, de correção de caderneta de poupança, ele recebeu uma quantidade enorme de processos, todos visando essa mesma tese jurídica, a revisão das cadernetas de poupança, dos expurgos inflacionários. E ele verificou que, diante daquela enxurrada absolutamente atípica de processos num único ano, ele não seria capaz de resolver aquilo num tempo adequado, e nem mesmo num tempo não adequado. Ele ia travar toda a prestação da vara civil dele. Ele tomou uma iniciativa de gestão processual, e é isso que o novo código autoriza, e é isso que nós vamos precisar do comprometimento e da seriedade dos magistrados e dos operadores do direito, advogados, do Ministério Público, para se fazer. Ele buscou julgar primeiro as ações coletivas que tinha. Então ele pegou uma ação civil pública sobre o mesmo tema, proposta pelo Ministério Público, e determinou a suspensão de todas as outras ações individuais que versavam sobre o mesmo tema. Claro que choveu uma enxurrada de agravos sobre essa suspensão, uma suspensão que não tinha previsão legal, foi um instrumento de gestão de processo que aquele juiz fez. Isso chegou até o STJ em 2009, e o STJ validou aquela suspensão, ainda que sem previsão legal. O STJ deu uma nova leitura do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, dizendo que, embora o Código de Defesa do Consumidor assegure que a ação coletiva não obsta o ajuizamento das ações individuais, que diante daquele cenário e diante dessa
desse reconhecimento, desse privilégio das ações, causas repetitivas de julgamentos por amostragem, aquele instrumento de gestão processual daquele magistrado foi correto, então ele resolveu uma ação coletiva com um amplo debate, assegurado contraditório pela defesa, enfim, tudo que se podia fazer dentro daquele processo para formar a convicção dele sobre o tema, resolveu aquilo e depois julgou por amostragem as outras milhares de ações que estavam lá enterradas e que não seriam resolvidas se fosse tomada a solenidade de um procedimento comum em todas elas. Então esse instrumento de gestão acho que vai ser um grande avanço dentro do processo civil, nessa nova ótica do novo CPC, além das questões de recurso, que foi muito polêmico. Nós temos... Uma pergunta hoje a gente percebe que a realidade, de tempos em tempos, ela vai mudando, então a necessidade da população, ela muda conforme que a nossa realidade de 30 anos atrás foi escrito um código de processo civil para aquela realidade, né? Essa Constituição Cidadã de 88 era um processo, uma coisa para aquela realidade, né? Hoje praticamente já estão mais de 30 anos de, vamos falar nesse período teoricamente democrático, né? Uma pergunta, como é que o senhor avalia esse novo código? Por exemplo, o senhor está falando que ele é importante, que vai ser um avanço. Uma pergunta, poderia também estar se fazendo uma revisão conceitual na própria Constituição? Na verdade, foi até interessante o senhor tocar nos 30 anos, porque o código de 39 demorou 30 e pouquinhos anos para 73 ser reformado, 73 demorou 39 anos para em 2009. Mais ou menos um ciclo. Mas isso é coincidência, não tem nada a ver. Na Constituição eu não vejo essa necessidade, porque o Constituinte ele tomou essa precaução. Propositadamente a Constituição ela é dotada de normas de abstração, normas genéricas, para que o juiz construa, no caso concreto, o direito para a parte que ele está postulando a tutela jurisdicional. Então a Constituição, apesar de ser de 1988, ela é contemporânea. Ela abrange, pela generalidade de aplicação dos princípios, dos institutos mais genéricos, ela abrange essa evolução social e ela atribui ao magistrado, sim, esse é um aspecto prático que é passível de muita crítica, e tem recebido muita crítica de grandes doutrinadores, que tanto a Constituição Federal como o novo Código de Processo Civil, ela traz uma carga muito grande para o magistrado, traz uma responsabilidade muito grande para o magistrado e para os tribunais. E, infelizmente, nós temos acompanhado aí, virou noticiário, mais do que a seleção brasileira, as pautas do STF, as discussões de ministro, tem ministro dando entrevista, no meu ponto de vista, totalmente incompatível com a postura de ministro do Supremo Tribunal Federal, que não deve se respeitar o colegiado e o juiz tem que julgar conforme a sua convicção íntima. Então, tem esse problema prático, porque tanto a Constituição como o novo CPC apostam muito no Poder Judiciário, sobretudo nas cortes de superposição, o STJ e o STF, e alguns ministros têm dado entrevista e têm se comportado até com falta de decoro, em sentido contrário à expectativa do Constituinte, à expectativa do legislador e dos operadores do direito. Até que eu falo no sentido de desburocratizar, de tornar as coisas um pouco mais rápidas, né? Então, nesse conceito, porque a gente percebe que existe, eu não sei, opinião de leigo, eu não sou advogado, né? Mas a gente percebe que tem muito só que recurso, aí acaba até caducando, aí a coisa demora demais e acaba não acontecendo, né? Então, como o senhor falou, esse novo código ele dá uma enxugada, ele dá tipo assim, fica menos burocrático, né? O novo código ele reduz um pouco a formalidade do processo, mas foi interessante você falando dos recursos. O recurso, quando estava se discutindo anteprojeto, projeto pós-Senado, projeto pós-Câmara, o recurso tomou um papel de vilão do processo civil, como se o recurso fosse o culpado por toda a demora do processo civil. A comissão, encabeçada pelo Luiz Fux, que fez um anteprojeto, tomou um passo importante. Eles visavam a reduzir o número de recursos, na verdade isso acabou não acontecendo, extinguiram um recurso só que era dos embargos infringentes.
Era um recurso também que só existia no Brasil, em que o voto vencido servia de fundamentação para você ampliar o colegiado e rever uma decisão de uma turma de determinado tribunal, por conta da existência de um voto vencido. Isso acabou virando técnica de julgamento, não é mais recurso. Os tribunais têm adotado, pelo menos aqui em São Paulo, têm adotado posturas que isso não viabiliza, não vai atrasar mais. Eles ampliam o colegiado na própria sessão de julgamento, resolvem na própria sessão de julgamento, a não ser que alguém não se sinta à vontade para julgar ali e peça a vista do processo. Mas o novo código avançou bastante também na questão dos recursos, mesmo sem reduzir o número de recursos. E um grande exemplo é o que nós estamos passando hoje. Começou agora no início de agosto o julgamento de um recurso especial repetitivo para definir o rol do agravo do instrumento. Se é um rol fechado, se é um rol aberto, se tem interpretação extensiva, se é uma taxatividade mitigada, como disse a ministra relatora. E o novo código tomou essa precaução de reduzir o número de recursos a partir do momento que ele foi desburocratizando o processo. Por exemplo, o sujeito, no momento que ele iria oferecer a sua resposta no processo civil, ele poderia oferecer vários incidentes. Então ele oferecia uma contestação, acompanhada da contestação ele oferecia uma exceção de incompetência relativa de foro, ele arguia um incidente de impugnação do valor da causa, um incidente de chamamento ao processo de um terceiro, então um incidente de falsidade documental. Então, além da contestação, ele formava, por exemplo, 4, 5 incidentes. Cada incidente desse era resolvido por uma decisão diferente. Cada uma dessas decisões interlocutórias era passível de impugnação por agravo. Então, nesse nosso exemplo, tinha 4 incidentes que poderiam gerar 4 agravos. Se os agravos fossem denegados, tinha 4 agravos para subir, de agravo interno para destrancar a decisão do relator. Depois que a Câmara julgasse, poderiam sobreviver 4 recursos especiais, sem falar em extraordinário, ficar só na questão processual. Desses 4 recursos especiais, se a presidência ou vice-presidência do tribunal negasse a admissibilidade, sobreviviam 4 agravos de destrancamento de recurso especial. E aí chega no STJ, se o ministro nega seguimento, tem mais 4 agravos internos. Depois a turma julga, pode ter embargo de divergência. Isso sem contar de que todas as decisões cabem em embargo de declaração. Então, antes de começar efetivamente o processo, só na fase postulatória, poderiam ter tido mais de 20 recursos num único processo. O que o novo código faz? Ele acaba com os incidentes. Toda essa matéria que antes era incidente, era exceção, vem como preliminar de contestação, e o juiz vai resolver isso numa única decisão, sem que caia no agravo de todas as matérias. Aí vem o rol do 2015, que é o rol que está sendo discutido, se ele é taxativo, se ele admite interpretação extensiva, analógica, ou, como disse a ministra, uma taxatividade mitigada. E a expressão que o STJ utilizar para resolver esse recurso repetitivo vai ter muito impacto. E a ministra relatora, ela destaca isso no seu voto. Ela defende a taxatividade mitigada e diz que isso não é interpretação extensiva. Interpretação extensiva fica aberto ao hermenêutico, fica aberto ao intérprete de linkar qualquer das situações lá previstas no 2015 com a situação do seu caso pedir admissibilidade no agravo superior. A ministra defende que isso não seria cabível, que o certo seria fazer uma taxatividade mitigada pautada na demonstração efetiva de urgência da reapreciação daquela interlocutória não agravada. E aí sim poderia se abrir. E um exemplo que ela usa é da denegação do sigilo do seu processo. Se você tem uma situação peculiar da sua vida íntima, da sua intimidade, e aquilo pode te expor, você pede segredo de justiça numa demanda e o juiz nega, não cabe agravo. E você não consegue fazer uma analogia ou linkar para uma interpretação extensiva de nenhuma das hipóteses previstas lá no artigo 1015. Vou fazer uma provocação aqui para o doutor. É que a gente fala assim, o leigo, né? Que os processos, às vezes, eles demoram, vai, volta, fica tantos anos até a pessoa acaba até esquecendo, né? E esse código, ele dá uma encurtada nisso, mas até tem uma máxima aí que o pessoal fala que é assim, às vezes é melhor um mau acordo do que não ter nenhum acordo, né? Isso é
Isso é algo absolutamente terrível. Essa máxima do melhor fazer um acordo, abrir mão do seu direito, do que postular, do que continuar insistindo na tutela judicial do seu direito, isso é absolutamente terrível para a prestação judicial. Porque demora muito. E para a credibilidade até do Poder Judiciário. Também demora muito. Uma preocupação que a Comissão do Anteprojeto tinha, e que não passou, foi a distinguir o efeito suspensivo de todos os recursos. O anteprojeto, e até a primeira votação que teve no Senado Federal, ele extinguia o efeito suspensivo de todos os recursos. Ou seja, a partir da decisão da sentença de primeira instância, o sujeito tem a possibilidade de iniciar o cumprimento de sentença, de obter a satisfação do seu direito, ainda por meio de cumprimento provisório. Quando chegou na Câmara dos Deputados, manteve-se como regra a retirada do efeito suspensivo dos recursos, mas no principal recurso, que é o recurso de apelação, se devolveu o efeito suspensivo automático. O artigo 1012 do CPC ele diz lá que a interposição da apelação suspende a eficácia da sentença recorrida. E aí choveu críticas sobre essa reforma promovida na Câmara dos Deputados, e muita gente defendia que foi um desserviço, porque era o momento adequado para dar uma resposta até para os jurisdicionados, para a população, para os juristas, de privilégio ao juiz de primeira instância, que é quem está ali, quem faz a audiência, quem ouve as testemunhas, quem está no tete-a-tete. Mas eu não vou entrar no mérito se foi bom ou ruim. Só posso dizer que ao mesmo tempo em que o Código devolveu o efeito suspensivo automático para apelação, ele manteve a possibilidade de você pedir para o relator alguma tutela antecipada. Mas onde eu quero chegar, o que foi uma novidade fundamental, é que ele criou a tal da tutela de evidência. Então o juiz, quando ele for julgar pautado em prova, uma prova documental, por exemplo, se ele não for julgar por ônus, não for julgar por presunção, o que é permitido no CPC, a partir do momento que se verifica a impossibilidade de se definir a reconstrução fática, ele pode, mediante provocação da parte, antecipar os efeitos da tutela na sentença dele. E não só pautado na urgência, hoje tem a tutela de evidência. Isso abriu uma possibilidade enorme para que as partes e os juízes tirem o efeito suspensivo da apelação. Se o juiz antecipa os efeitos da tutela, ainda que pautado na evidência e não na urgência, a apelação oferecida pela outra parte passa a não ter o efeito suspensivo. E pelo menos aquele capítulo da sentença em que teve a antecipação da tutela, a tutela provisória, ela passa a ter o cumprimento, a medida provisória, um cumprimento imediato. Sem contar na onerosidade, na oneração que teve o recurso. Então agora você tem a majoração dos honorários advocatícios se você, porventura, mover um recurso que seja uma aventura jurídica, um recurso que tenha negado o provimento, você foi condenado em primeira instância, você oferece um recurso, e se eu viesse a cumprir também um recurso, os honorários de sucumbência vão aumentar. O recurso passa a ter um custo maior para quem está litigando. Você está agradecendo a entrevista que o senhor nos concedeu, foi muito esclarecedor, acho que deu para entender bastante coisa aí do pessoal. E gostaria que você deixasse suas considerações finais aí. Eu que agradeço a oportunidade de participação. Eu sou um entusiasta desse novo código, sei que tem muito problema prático e como qualquer quebra de paradigma vai levar algum tempo ainda para que os magistrados e os juristas como um todo, advogados, membros do Ministério Público, venham a compreender o espírito desse novo CPC. Um exemplo que foi maltratado no novo CPC e na prática a questão da conciliação, que é a tentativa de resolver o problema por acordo antes da contestação. Então é algo que precisa ser amadurecido, precisa ser melhor tratado, tanto pelo legislador como pelos operadores do direito. E eu tenho esperança que, principalmente, essa maior participação, essa colaboração intersubjetiva das partes junto ao juiz venha a trazer resultados bons, essa promoção da autocomposição venha a reduzir o número de litígios que dependem de instrução e julgamento. Sou entusiasta, principalmente nessa questão dos julgamentos de casos repetitivos, que isso venha a reduzir até a propositura de ações, porque o sujeito, quando tem uma tese já julgada em caso repetitivo, ele pode ter uma improcedência liminar, o réu nem é citado, se ele
ia postular contra a tese que foi definida. E agradecer aqui essa iniciativa da OAB, muito importante, de dar espaço para os advogados e até para contribuir para que outros advogados venham a se interessar por determinado assunto, pesquisar, promover esse encontro, essa conversa, pela parceria com o portal, e agradecendo aqui a participação, a oportunidade de participação, Cesar. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado.